Coloque os fones e abra sua mente. Meu nome é Robert Kiyosaki, e você provavelmente me conhece como o autor de Pai Rico, Pai Pobre. Por anos, ensinei pessoas comuns a alcançarem liberdade financeira através do entendimento simples, mas poderoso, da diferença entre ativos e passivos. Ensinei como sair da corrida dos ratos, como deixar de viver de salário em salário, como investir com inteligência. E tudo isso ainda é verdade. Mas existe uma parte da história que quase ninguém conta. O que acontece depois que você finalmente chega lá. Hoje, quero te contar algo que aprendi não quando eu estava lutando para sair da pobreza, mas quando eu já tinha vencido. Quando já tinha milhões no banco, propriedades ao redor do mundo e meu nome circulando entre as maiores mentes financeiras do planeta. Foi aí que cometi o erro mais caro da minha vida. E é disso que quero te alertar. A história começa em um momento de total estabilidade. Minhas empresas estavam indo bem. Os livros estavam vendendo. Eu era convidado para palestras, conferências e entrevistas. Estava confortável. E foi exatamente esse o problema. A riqueza, ao contrário do que muitos pensam, não resolve todos os problemas. Ela apenas muda o tipo de problema que você enfrenta. Quando você é pobre, seu maior desafio é a sobrevivência. Mas quando você é rico, seu maior inimigo é a arrogância silenciosa que se instala sem você perceber. Em 2012, fui apresentado a uma oportunidade de investimento imperdível. Uma startup de tecnologia que prometia revolucionar o setor imobiliário com inteligência artificial. Tinha investidores famosos, uma equipe brilhante e todo o marketing bem feito. Eu, confiando no meu histórico de sucesso, investi alto, muito alto. Mais do que eu deveria, mais do que era prudente. Mais importante ainda, investi sem estudar direito. Foi um erro. Um erro que eu nunca teria cometido nos meus primeiros anos de jornada. Mas que cometi ali, com anos de experiência, simplesmente porque comecei a acreditar que era infalível. Que meu instinto bastava. Que eu sentia quando algo era bom. A empresa quebrou em menos de 18 meses. Não só o produto era fraco, como os fundadores estavam mais interessados em levantar dinheiro do que construir valor. Meu dinheiro virou pó. E mais que isso, percebi que estava me tornando exatamente o tipo de investidor que sempre critiquei. Alguém que confunde sorte passada com competência eterna. E foi nesse momento que eu tive que encarar uma das verdades mais duras da minha vida. Você nunca está pronto financeiramente. Você está sempre treinando, sempre aprendendo, sempre um passo de perder tudo. Voltei para os meus cadernos antigos, para os princípios do Pai Rico, para os fundamentos. Me perguntei, onde foi que me perdi? E percebi algo assustador. Eu havia parado de pensar como empreendedor e voltado a pensar como consumidor de luxo. Tinha perdido o foco. Estava tomando decisões com base em vaidade, pressa e status. Foi nesse ponto que eu tomei uma decisão que mudou tudo. Voltar a agir como se eu fosse pobre. Não no sentido material, claro, mas no sentido mental. Aquele senso de urgência, disciplina, humildade e foco que só quem está tentando sair do buraco conhece. Voltei a anotar cada investimento com detalhes. Passei a dizer não a 95% das propostas. Revi meus hábitos, cortei excessos. Comecei a estudar com jovens empreendedores. E talvez o mais importante, comecei a meditar antes de tomar decisões grandes. O maior erro que cometi depois de ficar rico foi esquecer o que me trouxe até aqui. Os princípios, a clareza, o estudo constante, o respeito pelo dinheiro e pela educação. Por isso, se você está começando agora, ou se já tem algum dinheiro guardado, escute com atenção. Nunca acredite que já sabe tudo. Nunca acredite que está acima do erro. Nunca invista por impulso. E nunca, nunca, nunca se desconecte da sua base. O jogo do dinheiro é infinito. E quem vence por muito tempo não é quem acerta tudo. É quem aprende com cada erro e mantém a mente humilde mesmo no topo. Eu te contei sobre o momento em que percebi que, mesmo depois de ficar rico, cometi um erro que quase me custou tudo. Confiar demais no meu sucesso e relaxar nos fundamentos. Agora é hora de te contar como dei a volta por cima. E o que você pode aprender com isso para não cometer o mesmo erro.
mesmo que ainda nem tenha feito seu primeiro milhão. Depois de perder uma parte significativa do meu patrimônio por causa de decisões mal pensadas e confiança excessiva, eu sentei comigo mesmo e voltei ao que o pai rico me ensinou. Quando você para de aprender, começa a cair. Eu percebi que tinha me afastado do meu próprio sistema. Estava gastando demais, me envolvendo em negócios que não entendia, e acreditando que qualquer coisa que eu tocasse viraria ouro. Isso é arrogância. E o mercado adora corrigir pessoas arrogantes. Então voltei ao básico. Revisitei meus ativos. Comecei a analisar o que realmente gerava caixa. Cortei o que era instável. Vendi ativos que estavam drenando tempo e energia. Reorganizei tudo. Voltei a estudar. Sim, mesmo depois dos 50. Comecei a me atualizar sobre novas tecnologias, sobre o mercado digital, sobre criptomoedas. Tudo que ameaçava ou podia fortalecer meus ativos. Reconstruí minha equipe. Um dos maiores erros de quem enriquece é manter pessoas por lealdade, não por competência. Eu tive que tomar decisões difíceis e cercar-me novamente de gente melhor do que eu em áreas específicas. Mas o maior aprendizado foi esse. Você precisa ser o mesmo faminto que era quando não tinha nada, mesmo depois de ter tudo. E foi aí que tudo virou novamente. Descobri o mundo do infoproduto. Entendi que o conhecimento, quando bem embalado, era um dos ativos mais poderosos da nova economia. Publiquei novos livros, abri canais online, comecei mentorias e vi um novo império se formar, agora baseado em autoridade digital e escala global. Enquanto o mercado tradicional oscilava, eu já tinha um ativo que não dependia de localização nem de estrutura física. Conhecimento replicável. E é aqui que entra você. Você pode começar hoje, com um celular, com seu conhecimento, sua história, sua jornada. Você não precisa ser um guru, só precisa estar um passo à frente de quem está começando. E principalmente, precisa entender que o que te deixa rico não é o dinheiro. É a disciplina, o foco e a habilidade de aprender com os erros, especialmente os caros. Hoje, depois de tudo que passei, eu não busco mais apenas riqueza. Busco liberdade com consciência, porque riqueza sem estrutura mental é só um castelo de areia. E o conselho que deixo para você é esse: não tenha medo de ficar rico. Tenha medo de esquecer quem você era antes de ter dinheiro. Por isso, leia essa história novamente. Extraia os princípios, escreva seu plano e siga em frente. Essa foi a parte 2. Se você aplicar só 10% do que compartilhei aqui, vai viver uma vida fora da corrida dos ratos. E isso, meu amigo, vale mais do que qualquer carro de luxo ou relógio caro. Agora me diga, você está pronto para parar de correr atrás de dinheiro e começar a fazer o dinheiro correr atrás de você?